querido irmão, que bom que estamos aqui reunidos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar sobre a lição de número 5, as sutilezas do materialismo e do ateísmo. São sistemas filosóficos que, confesso aos irmãos, que se tem dificuldade de poder fazer com que esta lição tornasse o máximo possível digerível aos nossos irmãos que acompanham, porque é uma lição totalmente filosófica, mas nós buscamos fazer dela o mais bíblico possível e o mais digerível aos irmãos, ser mais sucinto, mais simples na linguagem. Então, se ficar algumas lacunas para aqueles que já têm um nível mais elevado, conhecimento filosófico, bíblico, me perdoe se ficarem algumas lacunas, mas a intenção é torná-la mais simples e mais digerível aos nossos irmãos. No texto áureo, está em Romanos 1:20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para eles, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática, pensamento do autor, diz: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. Como os irmãos sabem, que sempre estão acompanhando nossas videoaulas da EBD, eu costumo fazer a leitura da palavra de Deus, até porque, meu irmão, é EBD, Escola Bíblica. Então, nós temos que fazer a leitura bíblica e faremos, na sugestão que é dada, a leitura bíblica em classe, Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Amém. Oremos, querido Deus, Pai amado, nós te damos graça por mais uma escola bíblica dominical, Senhor, e a honra e o privilégio que o Senhor nos dá de poder estar com nossos irmãos através das mídias digitais, Senhor, explanando a tua palavra, Senhor, ser conosco, que teu Espírito Santo nos ajude a compreender cada vez mais a tua palavra, Senhor, e nos enche do conhecimento para que possamos estar firmes e constantes, Senhor, naquilo que acreditamos, guardar a fé, guardar a palavra, guardar, Senhor, aquilo que temos recebido de Ti. Continue conosco, nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, esta lição de hoje ela é muito apologética. Na verdade, todo esse terceiro trimestre de 2022, ele é apologético. Mas essa aqui, em suma, ela é muito, mas é muito mesmo apologética, porque nós vamos ver nessa lição de hoje, além de ver os perigos e a incompatibilidade que existe desses dois sistemas filosóficos, que é o materialismo e o ateísmo, com a doutrina cristã, além de a gente ver essa incompatibilidade, nós também vamos ressaltar a importância de nós rebatermos, de nós combatermos, de nós se posicionarmos diante desse sistema filosófico, que a gente vai ver que o autor, José Gonçalves, traz esses dois sistemas filosóficos, não só por estarem nos centros acadêmicos, mas por, a cada dia que se passa, eles estarem mais inerentes, mais intrínsecos
na nossa cultura moderna, na nossa cultura, ou como alguns chamam pós-moderna, na sociedade contemporânea. Então, é necessário que o cristão ele saiba defender a sua fé. Existem razões pelas quais nós acreditamos naquilo que está na palavra de Deus. Então, além de hoje nós conceituarmos o que é o materialismo, de conceituarmos o que é o ateísmo, vamos ver também quais são as suas raízes, as raízes desses sistemas filosóficos, pontuar os seus principais pressupostos, mas também vamos ressaltar a importância da igreja se posicionar. Nós precisamos se posicionar para defender a nossa fé. Então a gente tem que estar preparado para responder sabiamente diante daquilo que somos confrontados e confrontados por essas ideias ou essas ideologias. Então a proposta de hoje é realmente estudar o materialismo, o ateísmo, e a gente vai ver as duas faces que, na verdade, esses dois sistemas filosóficos eles fazem parte de uma mesma moeda, são duas faces de uma mesma moeda, e isso é altamente perigoso, contagioso, diga-se por passagem, está adentrando dentro das igrejas, dentro dos templos, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Paulo alerta muito sobre isso, sobre os perigos que são externos, como também os perigos que são internos, os falsos ensinadores, os falsos mestres que surgiriam de dentro das igrejas, de dentro do povo de Deus, para conduzir o povo do Senhor, o povo de Deus, ao erro. Então essa lição de hoje, ela é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem esse desejo no coração de crescer no conhecimento da palavra de Deus e como rebater essas ideologias. Então nós vamos para o tópico de número 1. No tópico de número 1 nós vamos nos deter aos conceitos de materialismo e do ateísmo. E volto e trago à tona aquilo que já falamos inicialmente. Porque o pastor José Gonçalves traz esses dois sistemas filosóficos? Porque se a gente analisar bem, esses dois sistemas filosóficos eles são diferentes dos outros. Pois os outros se detêm apenas ao campo universitário, aos centros de pesquisas, não sai daquele ambiente acadêmico. É diferente do materialismo e do ateísmo, que estão ganhando contornos no contexto social, estão cada dia mais intrínsecos nas condutas, nas práticas da sociedade contemporânea, como alguns chamam de pós-moderno. Então a gente precisa entender o que é esse materialismo e o que é esse ateísmo. A grosso modo, o materialismo ele defende a ideia de que a realidade é apenas e exclusivamente a matéria. A matéria define o que é a realidade. Então a realidade dentro do materialismo ele está limitado ao mundo dos sentidos, daquilo que se pode ver, daquilo que se pode pegar, daquilo que se pode sentir, daquilo que se pode cheirar, daquilo que se pode passar pelos 5 sentidos humanos. A realidade se limita à matéria, essa é a realidade. O que foge disso é irreal, não existe, é ilusório, é utópico e é assim que eles encaram. Então o mundo espiritual e toda a realidade espiritual para o materialismo não passa de ilusão, de mito, de conto de fada. Então você já começa a perceber que existe um confronto aí. Porque quando se trata de mundo espiritual, nós falamos de Deus, do diabo, dos demônios, dos anjos, de um mundo espiritual, de uma dimensão espiritual. Para o materialismo, esse mundo espiritual, essa dimensão além da matéria, do mundo físico, ela não existe. E o grande ícone desse materialismo é justamente o Karl Marx, o alemão filósofo Karl Marx, ele quem deu os contornos doutrinários, filosóficos para essa filosofia materialista que se converteu em uma poderosa força ideológica capaz de criar sistemas políticos e contrapor a doutrina judaico-cristã. Hoje nós temos nações, governos que são regidos por essa filosofia materialista, como a Rússia, como a China e tantos outros governos. Inclusive a teologia da libertação também é uma vertente desse materialismo do Karl Marx, teologia da libertação, que já está
enraizada no Brasil e que a gente precisa tomar muito cuidado com essa filosofia, mas é muito cuidado mesmo. Alguns historiadores dizem que Karl Marx nasceu judeu, ele se educou protestante e viveu como um ateu. E Karl Marx, ele desenvolveu um sentimento de aversão para o fenômeno religioso. Ele tem um entendimento de que a religião aliena as pessoas. Dessa forma, a religião era um produto de uma alienação social, econômica. Ele via a religião como uma fuga da realidade. Então, nesse sentido, agia como o que ele chama de ópio do povo. E esse ópio do povo é no sentido de uma droga que agia para criar uma realidade utópica. Então, ele compara a crença religiosa, a fé, a uma droga que causa alucinação, que causa uma realidade utópica dentro de nós. Então, em última instância, a religião era para ele, portanto, uma muleta no qual os homens se escoravam. Esse era o pensamento do Karl Marx sobre a religião. Então, a gente já percebe o contraste dessa filosofia materialista com a nossa fé, com a fé cristã, com a fé em Deus. De um lado, para Karl Marx, a religião, com os seus dogmas, com os seus princípios, com os seus ensinamentos, é totalmente contrário à realidade. Há de se dizer também que Karl Marx não só é uma figura importante para se falar dessa filosofia materialista, como também a gente sabe que daí veio o comunismo, os regimes comunistas. Então toda essa ideia hoje que existe de materialista, ateísta, parte também de Karl Marx. É um grande expositor dessa filosofia materialista. Depois veio o Gramsci, depois veio o Paulo Freire. A gente vê que toda essa linha marxista ela está muito presa ainda hoje em nossos centros acadêmicos, universitários. Existe uma ligação muito grande desse sistema filosófico com correntes políticas, com determinados partidos políticos que têm uma visão de mundo baseado no entendimento de Karl Marx. Posteriormente, aqui ele vai trazer também o conceito de ateísmo. E aí é mais simples se falar sobre isso, tendo em vista que o ateísmo é simplesmente a negação da existência de Deus, e não só do Deus cristão. O ateu, ele nega toda e qualquer divindade. Então, a grosso modo, essa é a visão que se tem do ateísmo. É a doutrina que nega a existência de Deus. Então, para o ateu, não existe um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que intervém na humanidade. Inclusive, para alguns ateus, é mais razoável para eles, razoável entre aspas, acreditar, por exemplo, no Big Bang, que o mundo surgiu por acaso, uma grande explosão, e tudo que hoje existe por causa dessa explosão. E aí também acreditar no processo da evolução, que aí já entra a figura do Darwin. Então, para alguns ateus é mais lógico acreditar nisso. Eu às vezes brinco com isso, porque se a gente parar para analisar bem, e aí não só do ponto de vista de fé, mas de lógica mesmo, de razão, o que é mais lógico, mais fácil acreditar que existe um ser superior que criou todas as coisas, ou acreditar que tudo surgiu por acaso? Nossa, que grande fé é essa do ateu, de querer acreditar que tudo surge por acaso, por uma grande explosão, do que acreditar na existência de um ser superior. Apesar de que já existe outros, que aí já não é mais ateísmo, que acredita que existe uma força maior, que existe um designer, um soberano, poderoso, que criou todas essas coisas, e uma força alienígena, uma força extraterrestre, que são os nossos pais, são os nossos criadores. De certa forma, querendo tirar essa figura do Deus judaico-cristão para se colocar uma outra imagem. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, que acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos em um Deus Criador que fez
todas as coisas e que não precisamos de razões para isso. Às vezes eu vejo alguns pregadores, alguns ensinadores querendo convencer as pessoas a acreditarem na Bíblia de uma forma científica, de uma forma histórica, porque a história diz, a história comprova, porque a ciência comprovou. Gente, meus irmãos, independente se a ciência comprovou ou não, se a história comprovou ou não, eu acredito, e a gente vai falar sobre isso mais na frente, porque isso é uma questão de fé. Amém? Vamos para o tópico de número 2, falar sobre as raízes do materialismo e do ateísmo. Nós entendemos que tanto o materialismo como o ateísmo são consequências da tragédia do capítulo 3 de Gênesis, a maior tragédia da humanidade, quando o homem então abriu as portas para que o pecado entrasse no mundo. E o pecado entrando no mundo, no coração do homem, trouxe diversas consequências, entre elas essas filosofias, porque o homem endurece o coração para Deus. O pecado faz com que o homem endureça o seu coração para Deus e busque colocar outras razões, colocar outros princípios, outras vertentes escondidas. Então, a partir do momento que essas filosofias tiram Deus do centro, tiram Deus como razão de tudo, de toda a existência, essas lacunas ficam e precisam ser preenchidas. Então, esse endurecimento do coração para Deus é uma consequência da existência do pecado. O coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há dentro do homem, inclusive fonte de mente egoísta, materialista e até. Por isso que o salmista, no Salmo 53, versículo 1, ele diz que o nécio vai afirmar em seu coração: não há Deus. O nécio, o tolo, o homem que quer explicar tudo que está à sua volta por si mesmo, por acreditar que tem um potencial para responder todas as questões da vida e que por sua sabedoria, porque leu alguns livros, ele consegue ter, ou na verdade ser maior do que o próprio Deus da Bíblia. Então é o nécio que diz dentro do seu coração, de um coração que está endurecido, cauterizado, ele vai dizer: não há Deus. Somente um nécio, somente alguém que não consegue vislumbrar a glória do Criador para dizer dentro do seu coração: não há Deus. E isso também, além de ser uma consequência do pecado, é uma demonstração de que essa pessoa foi atingida por Satanás. Ela está cega espiritualmente. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ele não cegou a vista, ele não cegou os olhos físicos, ele cegou o entendimento, para que não resplandeça a glória, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento das pessoas para que a glória do Evangelho, a luz do Evangelho, não resplandeça nessas pessoas. E inclusive essas pessoas adeptas do materialismo, como também do ateísmo, são pessoas que são alvos de Satanás. Foram atingidas pelo ataque sutil do diabo e não conseguem enxergar a glória do Evangelho. Eu já caminhei pelo caminho do ateísmo. Eu, em algum momento da minha vida, deixei de acreditar em Deus, deixei de acreditar no diabo. Passei também já pelo ceticismo, que é uma corrente totalmente diferente do ateísmo, que também é uma vertente que está ganhando contornos sociais. O ceticismo, que não nega a existência de Deus, mas também não aponta a existência da divindade como a verdade. Então o ceticismo é assim: eu nem acredito que exista e nem acredito que não exista. Eu tenho dúvidas, eu não tenho explicações. Então esse é o cético. Ele duvida, ele não acredita nem deixa de acreditar. Então é como se fosse o meu termo ali em cima do muro. Mas até essa corrente também filosófica também já tem também adentrado na sociedade. Então já passei também pelo ceticismo. Então eu sei do que eu estou falando. E coisa triste é, meu irmão,
acreditar um momento acreditar em Deus. Porque quem acredita na existência de Deus, ele crê que Deus é aquele que pode lhe ajudar nos momentos difíceis, que Deus é aquele que vai lhe trazer salvação, que Deus é aquele que não lhe abandona, que Deus é aquele que está com você em todos os momentos, mas a partir do momento que você tira essa âncora, o barco da sua vida naufraga, é como se soltasse o barco em meio a tempestade sem saber para onde vai. E é por isso que muitas pessoas ficam perdidas, enlouquecem, não sabem o que fazer, porque tiram Deus do centro de sua vida para acreditar na inexistência de Deus, para acreditar somente naquilo que está vendo. Então, coisa triste é viver sem a presença de Deus, sem acreditar que Deus é a razão de todas as coisas. Então, é assim que ataca o diabo. Inclusive, hoje, muito, mas de maneira muito forte mesmo, através das universidades, dos centros acadêmicos. Eu falei com vocês sobre o Gramsci, e um dos seguidores do Gramsci é justamente o Paulo Freire, que ele imprimiu na cultura brasileira a cosmovisão desse pensador italiano. E aí não é de se admirar as tentativas de hoje elaborar propostas pedagógicas que orientem os currículos escolares a adotarem bandeiras notadamente materialistas, ateístas, baseadas em Karl Marx. Isso vai desde a defesa do movimento feminista, por exemplo, da liberação do aborto, da ideologia de gênero, dessas ideologias ateístas, o que demonstra sem sombra de dúvida que o Brasil tem passado ao longo dos anos por um forte doutrinamento ideológico. Nada escapou desse doutrinamento. Ele pode ser encontrado desde o ensino fundamental até o superior. A gente está percebendo que aí não é só nas universidades, é isso mesmo, é também dentro das escolas, desde o ensino fundamental. Querem impregnar isso dentro das nossas escolas, empregar de maneira muito sutil, sorrateira aos nossos filhos essas ideias ateístas e também materialistas. Por isso que é muito importante a igreja se posicionar contra todo movimento ideológico, filosófico que é contrário à nossa fé. E de alguma forma rejeitarmos isso. Não aceitarmos isso em nossa vida. Se alguém quer acreditar nisso, pois bem, as pessoas têm o direito de acreditarem no que quiserem. Mas nós não podemos se deixar ser confrontado por isso. Ser levado por essas ideologias que só nos levam para distante de Deus. Por isso, eu quero primeiro me direcionar ao professor de escola bíblica dominical. Aproveite essa oportunidade. Se tem alguém na sua sala que frequenta os centros acadêmicos, é bom adverti-lo sobre essas ameaças que eles sofrem diariamente dentro das universidades. É importante que a gente, de alguma forma, pegue esse conhecimento que nós estamos tendo hoje, absorvendo hoje, e levantarmos a bandeira em defesa dos nossos jovens, que estão ingressando nas universidades, e a cada dia que se passa, eles são confrontados por doutrinação dentro das universidades. Isso é muito forte, irmão. Eu já passei por dentro da universidade e sei do que estou falando. A doutrinação marxista é muito forte dentro das universidades, principalmente as públicas, as federais. É preciso tomar muito cuidado. Os nossos jovens estão sendo bombardeados. Líderes de mocidade, pastores, tome muito cuidado. Cuide com muito zelo dos seus jovens que estão dentro das universidades, porque diariamente eles estão sendo bombardeados por Satanás com filosofias marxistas e ateístas. No tópico de número 3, nós vamos falar sobre os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Nós temos visto que tanto o materialismo como o ateísmo, eles negam a existência de Deus. O ateísmo, no seu embrião, é justamente essa ideia. A negação da existência de Deus. E o materialismo nega a existência de Deus pelo fato de dizer que somente a matéria é a realidade. Deus é espírito. E por Deus ser espírito, então, não entra dentro dessa realidade do materialismo. Então, tanto o materialismo como o ateísmo, eles negam a existência de Deus, do Deus da Bíblia. Agora, o que devemos analisar é que eles têm pressupostos. E os pressupostos de suas defesas se baseiam em provas, entre aspas, o que eles chamam de provas científicas, quando na verdade não existe
provas científicas que afirmem a negação da existência de Deus. Provas científicas que mostrem que Deus não existe. Claro que assim também como não existem provas científicas de que Deus existe. Então, a ciência nem nega a existência de Deus e nem prova a existência de Deus. Então, esses pressupostos de querer afirmar que existem provas científicas para negar a existência de Deus e as demais verdades espirituais não passam apenas de uma tentativa de querer colocar suas ideias como uma verdade a ser seguida. E, por outro lado, nós não precisamos de comprovação científica para acreditar naquilo que nós acreditamos. Certo teólogo disse certa vez que a partir do momento em que Deus for provado cientificamente, ou seja, em que a ciência conseguir provar que Deus existe, provar cientificamente, na verdade nós deixaremos de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deixaremos de adorar a Deus pelo que Ele é em sua essência. E na verdade seremos idólatras, porque estamos procurando um Deus material que não existe. E nunca conseguiremos provar a existência de Deus, porque isso é uma questão de fé. E nós vamos falar sobre isso no tópico seguinte. Mas eu quero aqui, como tenho feito nas outras videoaulas, deixar um livro de sugestão para você que já está aqui na minha mão. 20 evidências da existência de Deus. São dois doutores, na verdade um é doutor, o outro é estudioso também nessa área científica, filosófica, e é um livro cristão, da CPAD, diga-se por passagem, para nós que somos assembleanos, muito bom. Na verdade, para todos que amam o conhecimento, eu super indico mesmo. 20 evidências de que Deus existe. E você nunca mais, meu irmão, será o mesmo depois desse livro. Principalmente para você que frequenta universidades, centros acadêmicos, enfim. Para você que gosta mesmo de estudar apologia, é muito bom. Eu recomendo esse livro para você. 20 evidências de que Deus existe. Só para você sentir um pouco, ele já começa o livro questionando a existência de Deus. Ele mesmo, e são cristãos, são autores cristãos. Ele já começa o livro colocando essa pergunta: será que Deus existe? E aí ele vai buscar razões bíblicas, e ele traz explicações, e não só bíblicas, mas também daquilo que está à nossa volta que mostra a existência de Deus. Ele vai buscar daquilo que eu estou falando. Não é que a ciência explique Deus na sua plenitude, na sua integralidade. E nós não precisamos disso, apesar de que a história, a ciência tem comprovado, por exemplo, quando você vai para a arqueologia, muito achados arqueológicos comprovam que aquele texto é verídico. Isso tem sua importância, sua relevância, mas isso não pode ser a razão da minha fé. Porque independente de que essa comprovação científica, arqueológica, histórica, científica exista ou não, existe algo que é mais forte dentro de mim. E isso é uma questão de fé. É realmente uma questão de fé. E a gente vai falar sobre isso no tópico número 3. Além de da negação da existência de Deus, também tem a negação de que o homem é um ser singular. Essas correntes filosóficas das quais estamos falando, materialismo e ateísmo, além de negar essa existência de Deus, também nega que o ser humano é um ser singular. O materialismo e o ateísmo, eles negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Está ali só cumprindo um propósito dentro dessa cadeia evolutiva, depois morre e acabou. Então, olha como isso é um choque, é um contraste forte. Para o materialismo não existe vida após a morte. Morreu e acabou. Segue-se o ciclo da vida. É essa a ideia do materialismo. O que é totalmente contrário daquilo que nós pregamos e levantamos como bandeira de fé. De que existe algo além desse mundo. Para nós não acaba aqui. Existe algo além. Seja vida eterna, seja condenação eterna, seja céu, seja inferno. Então nós acreditamos em vida além dessa aqui, que nós estamos habituados a viver e presos nesse mundo material. Nós estamos em um mundo material, sem sombra de dúvidas. Agora,
O nosso espírito, ele é imortal. Nós temos um espírito e isso é que nos faz ser singular e diferente dos demais seres que existem no mundo. Biblicamente falando, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e soprou em nós o fôlego de vida, e nós temos um espírito que move dentro de nós, e nós somos um ser tricotômico. O que é isso? Nós não só temos o espírito, temos também alma e temos corpo. Então não é só o corpo, tem espírito e também tem alma, e isso é o que nos faz singular no mundo, no universo. Nós somos totalmente diferentes de qualquer outra criatura, de qualquer outro ser vivo que exista no universo. E Deus nos fez assim. Mas o materialismo nega isso. Ele nega a existência também da singularidade do homem. Então esses são os pressupostos do materialismo e também do ateísmo. E agora nós vamos para o tópico de número 4, respondendo ao ateísmo, ou na verdade, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Qual deve ser a nossa resposta a esses sistemas filosóficos enquanto cristão que nós somos? Toda e qualquer resposta, tanto ao materialismo como ao ateísmo, deve partir das Escrituras. E aqui eu vou dar a ênfase mesmo a isso. Nós acreditamos, e é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Eu não vi Deus criando o mundo. Eu não vi Deus criando o mundo. Eu não tenho provas científicas para comprovar que Ele criou o mundo. Mas isso é uma questão de fé. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, dizendo que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Isto é, quando eu escuto a palavra, ou também quando leio ela. Isso gera em mim fé. E é claro que eu preciso olhar para a Bíblia com um olhar de quem está sedento por água. Quem está com fome para se alimentar. Porque eu posso olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, mas por razões históricas, filosóficas, psicológicas, preciso ter um olhar bíblico pautado pela fé. Eu preciso olhar para a Bíblia e ela vai gerar em mim fé. E essa fé vai me fazer olhar diferente para ela. Com um olhar totalmente diferente do materialismo e do ateísmo que está impregnado por essa cultura contemporânea. Em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não vi Deus criando o mundo, mas eu acredito nisso. Eu não vi Noé construindo uma arca, mas eu acredito nisso. Eu não vi o povo de Deus peregrinando 40 anos no deserto e sendo sustentado por esse Deus dentro do deserto, circulando pelo deserto, em um percurso que duraria em torno de 2 horas se fosse de carro, porque era 200 quilômetros para atravessar essa península no deserto. Mas Deus fez com que eles ficassem rodeando 40 anos e ali trazendo provisão para eles. Eu acredito nisso. Vi? Não vi, mas eu acredito. E isso é uma questão de fé. Em Hebreus 11, você vai encontrar muito essa expressão, pela fé. É pela fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu. E para a salvação da sua família, ele construiu uma arca. A Bíblia vai dizer que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé habitou na terra da promessa, porque esperava a cidade que não tem fundamento, da qual artifício é o construtor, ele é Deus. Pela fé, Sara também recebeu a virtude de conceber e dar luz a um filho. A Bíblia diz ainda que pela fé, Abraão, ele oferece Isaac, e isso foi uma prova de Deus para ele. A Bíblia diz que pela fé Isaac abençoou Jacó, e a gente vai encontrar diversas expressões assim, pela fé. É pela fé. E são esse rol de lista de homens, que aqui é só um rol exemplificativo. Hebreus 11 que eu trouxe aqui para vocês é só um rol exemplificativo de heróis da fé, de mulheres de fé. Pela fé, eles fizeram coisas extraordinárias. E é em Hebreus 11:6 que está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu vou defender
ou vou me defender a minha fé e defender aquilo que eu acredito, pautado na palavra, nas escrituras e com fé. Porque sem fé é impossível agradar a esse Deus. É necessário que a gente acredite. Não adianta eu pregar um Deus, uma verdade, querendo que os outros acreditem, se nem eu mesmo acredito. E hoje nossos púlpitos estão cheios de pregadores que pregam a verdade de Deus, mas não acreditam na verdade que estão pregando. Existem cantores que estão louvando o nome de Deus, lindas canções que falam da grandeza de Deus, mas nem eles mesmos acreditam no que eles estão louvando. São o que alguns chamam de ateístas práticos. Nós temos hoje ateístas práticos dentro das igrejas, que pregam verdades de Deus, mas não acreditam nessa verdade que eles estão pregando. A igreja está cheia de pessoas assim. E é necessário que a gente acredite verdadeiramente na palavra, porque é através da palavra que nós encontraremos razões para acreditar no Deus desta palavra. E todo o respaldo que daremos como resposta ao ateísmo e ao materialismo está dentro da palavra de Deus. E aí ele encerra esse tópico falando sobre o uso correto da razão, porque aquilo que eles chamam de ciência, na verdade é cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros, dos seus princípios, para confirmar uma ideologia previamente adotada por eles. Então, meus irmãos, que essa lição de hoje sirva de bênção para a sua vida. Mais do que nunca, é urgente nós estamos a cada dia mais firmados na palavra de Deus, porque quando os vendavais vierem, quando os ventos de falsa doutrina soprarem sobre nossa vida, nós estaremos alicerçados na palavra de Deus. É muito importante você motivar, professor, o seu aluno a cada dia mais se alimentar da palavra. É a palavra quem vai nos colocar de pé, é a palavra quem vai nos firmar, é a palavra quem vai nos fortalecer nos momentos difíceis e até mesmo nas dúvidas, nas incertezas. A palavra de Deus vai ser a nossa âncora, vai ser a nossa bússola, vai nortear a nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando.